Olá, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta semana dos encontros em pequenos grupos. A nossa igreja, a Igreja Batista Jardim das Oliveiras, está celebrando os seus 50 anos de fundação, realizando a campanha de 50 dias em comunidade. Estamos cada dia mais próximos também da nossa grande celebração no dia 15 de novembro próximo. Nessa semana, nessa quinta semana, o nosso tema é respeitando uns aos outros. Romanos 12:10, a parte B do versículo, diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, respeito começa com uma perspectiva divina. Significa olharmos uns para os outros sob o ponto de vista de Deus, como criaturas eternas, como filhos amados do Pai, escolhidos por Ele, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2:9. E também para olharmos uns para os outros como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8:17. Respeitar denota constantemente nos lembrarmos de que, em breve, compartilharemos o céu com aqueles que agora estão no nosso pequeno grupo e sentam ao nosso lado na igreja, e com todos os que temos dificuldades de respeitar. Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 1 Coríntios 12:24. Uma expressiva demonstração de respeito é o simplesmente ouvir. Vamos nos fazer presentes e abrirmos os ouvidos para escutar os corações feridos e angustiados, para ouvirmos os sonhos e as expectativas, os desejos mais profundos uns dos outros. O Deus do universo ouve todas as nossas orações. Jesus ouviu aqueles que o rodearam. Devemos ouvir nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse ouvir significa que não nos apressaremos para tentar corrigir os fatos, nem apresentaremos respostas rápidas. Respeitamos os outros o suficiente para deixá-los compartilhar a história toda livremente. Algumas vezes, tudo o que precisamos é alguém que ouça o que temos no coração. Respeitar significa dizer que confiamos nos outros, em vez de presumir que agirão errado ou não farão melhor do que nós faríamos. Também demonstramos respeito pelo modo como falamos dos outros quando não estão por perto. Nada destrói um relacionamento mais rapidamente do que a fofoca, conforme Provérbios 16:28. A fim de agirmos com respeito, devemos fazer qualquer coisa para proteger a reputação e a dignidade dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, em vez de darmos razão à fofoca e espalharmos rumores. A Bíblia ensina que o amor perdoa muitíssimos pecados, 1 Pedro 4:8. Temos êxito em demonstrar respeito mútuo quando, de fato, procuramos ser, primeiro, cuidadosos e não somente sinceros. Ter tato é pensar antes de falar, sabendo que o modo de dizer algo influenciará na recepção da mensagem. A crítica é mais bem recebida quando apresentada com amor. Sendo cristãos maduros, devemos sempre falar a verdade, mas dizê-la em amor, conforme Efésios 4:15. Antes de falar francamente com alguém, pergunte-se: por que estou dizendo isso? Minhas palavras vão edificar ou derrubar essa pessoa? O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15, verso 4. Também compreensíveis e não exigentes. Respeitamos os outros quando os tratamos de modo como desejamos ser tratados. Que comportamento você espera das pessoas que trabalham com você? Que sejam exigentes ou compreensivas? Temos de ter consideração com os sentimentos dos outros e com as pressões que enfrentam. Às vezes, não estão se sentindo bem, passaram um dia difícil e etc. A Bíblia diz: o sábio de coração é considerado prudente,
Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 16, 21. O melhor lugar para praticar o respeito é na nossa casa, na nossa família e também no ambiente do nosso pequeno grupo. Frequentemente, somos mais bem educados com pessoas estranhas do que com aqueles que convivemos diariamente, que convivemos regularmente. Também ser gentis e não julgadores. Mesmo quando discordamos, devemos ser corteses e respeitosos e nos concentrar primeiramente em nosso comportamento. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14, versos 12 e 13. Educados e não rudes. Quando somos tratados rudemente, não precisamos responder no mesmo tom. Como discípulos de Cristo, aprendemos a responder com bondade. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 31. Somente mais uma observação sobre respeito. Deus confia nos pastores e nos líderes espirituais de sua igreja para cuidar de vocês, conforme Hebreus 13, 17. Eles precisam ensinar corretamente a palavra de Deus, confrontar os falsos ensinamentos antes que se espalhem, proclamar o evangelho aos não cristãos, orar por todas as pessoas, inclusive por você e por sua família, escolher e treinar novos líderes, e fazer tudo isso enquanto servem de exemplo do que significa ser discípulos de Jesus, conforme as cartas paulinas de 1 e 2 Timóteo e a carta de Tito. Nem todos conseguem facilmente ter tato, ser compreensíveis, gentis e bem educados, mas é necessário que sejam. Quando for fazer as anotações em seu diário hoje, pense sobre como essas coisas e peça a Deus que o fortaleça através do Espírito Santo para capacitá-lo a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Temos o desafio de nos apoiar mutuamente, apoiando uns aos outros. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 1 Pedro 3,8. Deus nos capacita a amar uns aos outros e tirar o medo do nosso meio. O medo em nossa comunidade cessa quando amamos e sustentamos uns aos outros de tal forma que cada membro se sente seguro dentro do grupo. Essa segurança permite que revelemos nossa humildade, inclusive nossa alegria, dor, altos e baixos, vitórias e derrotas. Proporcionamos uns aos outros a mesma segurança em comum que Cristo nos dá. Temos liberdade para sermos genuínos, tristes, confusos e, mesmo assim, amados. Deus nos desafia a criar uma comunidade em que possamos amar de todo o coração e nela viver, mover e existir, conforme Atos 17, 28. Deus quer que juntos choremos e celebremos, cuidando de cada um e de forma a nos edificarmos mutuamente. Que seja, então, confortável, que seja confrontado, aquecendo, advertindo, tratando com carinho, desafiando uns aos outros numa atmosfera de apoio e segurança. O Senhor deseja que nos sustentemos com misericórdia e humildade. Agir com misericórdia é consolar uns aos outros com a consolação que recebemos de Deus, 2 Coríntios 1,4. Demonstramos misericórdia quando dizemos uns aos outros: nada de errado em se ter um dia ruim, nada de errado em estar cansado, nada de errado com você em admitir erros, nada de errado em dizer que seu casamento está com problemas, nada de errado em confessar uma fraqueza, um vício. Não há nada de errado em dizer que está com medo. Não há nada de errado em querer ficar longe de seu filho pequeno por um dia.
Não há nada de errado em errar, chorar e reconhecer uma perda. Não há nada de errado em ter dúvidas, estar confuso e chorar. Agir com humildade não é focar na própria indignidade. É preocupar-se em ter comportamento humilde. A humildade deve surgir naturalmente do nosso espírito amoroso, no qual vemos, pelos olhos de Deus, o valor dos outros. Também significa entendermos o valor que temos em Cristo e o nosso propósito único. Dessa maneira, a humildade permite que celebremos o sucesso dos outros, sabendo que Deus abençoa cada um de nós de modo diverso e em momentos diferentes, de acordo com a necessidade e missão. Demonstramos humildade quando dizemos uns aos outros: nada de errado em comprar um carro novo, nada de errado em comemorar o seu superaumento, nada de errado em alegrar-se por emagrecer 8 quilos, nada de errado em contar que venceu a concorrência nas vendas. Não há nada de errado em gritar alegremente, aleluia, porque a presença de Deus em sua vida foi maravilhosa, é tão boa. Demonstramos misericórdia quando choramos com aqueles que choram. Demonstramos humildade quando nos alegramos com as bênçãos recebidas pelos outros, como se fossem nossas. Apoiar uns aos outros também significa que olhamos para cada um, vendo o que podemos ser e não o que aparentemente somos agora. Jesus chamou Pedro de pedra quando o pescador continuava a agir com impulsividade. Mateus 16, 18. Deus chamou Gideão de poderoso guerreiro quando ele se escondia dos inimigos, em Juízes 6, versos 11 e 12. Edificamos e encorajamos uns aos outros quando nos vemos em relação aos propósitos e à missão de vida que ele nos deu. À medida que buscamos maneiras pelas quais podemos suportar uns aos outros, poderá ser útil lembrar que a palavra suportar literalmente significa emprestar força a alguém, emprestar força aos outros. Encontramos forças em lugares que nos apoiam, em lugares que nos sentimos seguros, ao sermos nós mesmos. O que o seu pequeno grupo acha disso? Tenham todos um encontro abençoado nesta quinta semana.